Olá pessoal, e hoje nós vamos conversar com Laura Rezende, que é uma mulher que está provando, né, que o mundo do mercado é das mulheres. Entrevista imperdível. Canal Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas. Bom pessoal, inicialmente, como sempre, gostaria de agradecer a todos aqueles que nos seguem aqui no canal, que assistem nossos vídeos. Pedir que, se você não está inscrito, se inscreva. Clique no sininho para receber as notificações dos materiais que são postados ao longo da semana e, principalmente, se você gostou, dê um like para que a gente possa chegar a cada vez mais pessoas aí nas redes sociais. Hoje, né, dando a continuidade, né, nas entrevistas aí em alusão ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março, né, nós vamos conversar com a médica veterinária Laura Rezende, que trabalha com análise de mercado, né, de gestão de risco, mas eu não vou falar muito não, eu vou pedir para que a Laura, né, que é essa mulher de sucesso, que inspira tantas mulheres, né, como é que é a atuação dela nessa área do agro, que é uma área que ainda é bastante masculina, né? Principalmente nos cargos mais de liderança. E aí eu vou pedir para a Laura, primeiro agradecer a Laura, a gente conseguiu um tempo para poder falar com ela, não é fácil, mas ela conseguiu encaixar aí um tempinho para bater esse papo com a gente. Laura, parabéns aí pelo já atrasado Dia das Mulheres, mas, como diz o outro, o Dia das Mulheres são 365 dias no ano, tá? Te agradecer aqui por estar aqui no canal e pedir que você conte um pouco, né, da sua trajetória, né, aí profissional, chegando hoje. A Laura, antes, trabalhava com gestão de risco na Agrifato, hoje ela está no Itaú BBA. Olá, professor, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, sou uma admiradora do seu trabalho, tanto enquanto professor, né? A gente já tinha até conversado anteriormente, alguns anos atrás, até quando eu estava mais no iniciozinho da minha carreira, o senhor foi uma pessoa que me ajudou muito em um projeto e sempre pronto para ajudar, sempre pronto para agregar para a pecuária como um todo, e nesse canal, que é fundamental, acho, para a gente disseminar o agro, né? Para o restante do Brasil, mostrando, né, as nossas verdades, o que é realmente o agro. Eu acho que é um ponto que a gente ainda tem que crescer, tem que evoluir, né? Mostrar o quanto o agro é valioso para quem não é do agro, né? Acho que a gente se vende muito bem, mas para porteira dentro, vamos falar assim, né? Dentro do nosso nicho a gente se comunica muito bem, mas a gente tem um desafio muito grande ainda de se comunicar para fora do mercado. Eu acho que, inclusive, essa é uma das minhas missões, assim, sabe? Contando um pouquinho da minha trajetória, né, começando do início, eu sou médica veterinária, como o senhor comentou, sou filha, neta, bisneta de agropecuaristas, né, a minha família está no agro já há algumas gerações, o meu bisavô veio para a região de Uberlândia aqui, né, sempre, a nossa família sempre foi aqui da região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, essa região aqui, e meu bisavô, para quem é daqui da região, vai conhecer a represa de Miranda. Meu bisavô foi um dos colonizadores ali da época e ele expandiu bastante por ali, né? Foi um homem que me admira muito. Eu, infelizmente, não conheci ele, mas é uma das pessoas que gostaria muito de ter conhecido pelas histórias. Então, minha história do agro vem já de berço, né? Já há alguns anos aí. E eu decidi fazer veterinária, assim como meu pai. Meu pai também é médico veterinário, formado na mesma universidade que eu, inclusive, aqui na UF, em Uberlândia, e resolvi seguir os passos dele, mas com uma vertente um pouco diferente. Eu sempre gostei muito de negócio, sempre gostei muito da via de empreendedorismo, de entender um pouco mais fora da caixa. Então, desde a minha graduação, eu sempre fui direcionando um pouco mais para essas áreas, né? Então, durante a graduação mesmo, fazer bastante cursos sobre empreendedorismo, gestão de negócios. Eu estava até lembrando esses dias com uma amiga minha de faculdade, né? Às vezes a gente saía ou reunia com os amigos assim de faculdade e eu adorava ficar pensando na empresa que a gente ia montar quando a gente saísse da faculdade, qual modelo de negócio ia ser mais interessante ou não. Então, eu acho que sempre foi
não vou falar diferencial, mas algo que era meio intuitivo meu, assim, sabe? Ser veterinária, mas ser uma veterinária de um jeito um pouco diferente. E aí, terminando a minha graduação, né? Durante a graduação, então, já fiz alguns cursos voltados mais para a área de negócios mesmo. E terminando a graduação, iniciei um estágio em uma empresa de análise de mercado, projetos, gestão de risco. Nessa empresa eu fiquei uns 2 anos e pouquinho. Depois fui para uma outra empresa, a Greenvest, acho que muitas pessoas devem conhecer aí, que é uma empresa bem referência no mercado de grãos também. Inclusive, tive o privilégio de trabalhar com 2 pessoas que eu admirava muito lá, né, do mercado. E depois fui para a Grifato, que eu tive o prazer de trabalhar também com a Lígia, que já era uma pessoa que eu admirava muito também do mercado, né? Então, fui construindo a minha carreira bastante focada nessa parte de análise de mercado, de entendimento mesmo do negócio, do mercado agropecuário, né? E fugindo um pouco disso também, indo mais para a vertente de gestão de risco de preços, que é algo que acho que ainda é pouco disseminado, principalmente na pecuária, né? Na agricultura a gente fala um pouco mais sobre isso, mas na agropecuária a gente ainda é pouco ampliado isso, né? Então, o que é essa gestão de risco de preços? Basicamente na atividade agrícola e pecuária nós temos vários riscos, né? E um desses riscos é a volatilidade de preços, que inclusive é algo que incomoda cada dia mais o agricultor e o pecuarista. E a gente vai fazer justamente a gestão desse risco que representa esse sobe e desce dos preços aí para o nosso negócio, né? Então, foquei bem a minha graduação e a minha trajetória profissional até então nessas áreas mesmo. E agora, né, em primeira mão, até aqui falando para o senhor, algumas pessoas já sabem, mas estou divulgando um pouco mais para o mercado isso agora, né? Vim compor o time do Itaú BBA, recebi o convite deles, é uma empresa que eu sempre admirei muito, né? Trabalhava, inclusive, já com eles, eram parceiros, e agora estou completando aqui o time, né? Cuidando da Superintendência de Minas, Goiás, Espírito Santo e Rio, né? Então, vou atuar aí na gestão de risco desses clientes do BBA, né? Como um todo aí nesses estados. Então, acho que um pouquinho um resumão assim da minha trajetória, né? Eu sei que é bem diferente. A maioria dos veterinários vão para a parte um pouco mais técnica, mas sempre foi algo que me chamou a atenção, essa vertical mais de negócio. Inclusive, participava de ligas empreendedoras durante a faculdade. Então, sempre foi algo meio instintivo meu, assim. E graças a Deus eu não precisei, eu falo, fazer outra graduação, né? Ou, vou fazer uma administração ou economia para ir trabalhar com outra coisa. Eu consegui acoplar isso dentro do agronegócio, utilizando a minha formação como base. Ô Laura, a veterinária, há um tempo atrás, era um campo muito masculino. Nos últimos anos, eu acho que é quase que a situação se inverteu, né? Aí, mas você não achando bom, né? Você pulou para uma outra área que tinha outro desafio. Não, a veterinária já está muito fácil ser mulher e ser veterinária, já está muito comum. Eu vou buscar um desafio, é, um desafio maior. Para as pessoas que querem, para as meninas que estão se formando, que querem entrar nessa área de gestão de risco, de mercado, como que você vê e qual conselho que você daria, né, para as meninas? Porque para vocês que estão assim dentro da atividade, vocês conseguem enxergar muitas mulheres, conseguem conhecer muitas mulheres. Mas para quem está de fora, isso ainda é visto, né? Essa área de mercado ainda é visto como um campo de uma predominância masculina. Como que está essa área hoje e o que é que você diria para quem quer seguir o caminho da Laura Rezende? Legal, professor. É uma área muito masculina mesmo, o senhor até brincou, e realmente, tanto que no meu time lá no Itaú, eu sou a única mulher, assim, da nossa equipe ali, né, com o mesmo cargo, porque realmente o mercado financeiro e o mercado agro ainda são, em sua maioria, masculinos, né, mas isso vem mudando já. Acho que cada dia que passa, assim, eu conheço mais mulheres competentes, mais mulheres que querem fazer a diferença. E eu acredito, professor, que
o maior segredo para a gente conseguir ter sucesso em qualquer área, sendo homem ou mulher, é ter um foco muito grande em resultado. Eu falo que a minha vida ela é muito focada em resultado, assim, porque acho que o resultado ele fala por si só, sabe? Eu sempre gostei muito de independência. Independência, inclusive, de poder fazer as minhas coisas do meu jeito. Eu só achava que eu poderia fazer aquilo se eu demonstrasse que aquilo faz sentido através de resultados. Então, acho que quando você entrega algo, essa entrega fala por si só. Então, eu acho que algumas coisas que têm me ajudado a construir esse caminho é ter esse foco de entrega. Eu sempre fui muito obstinada por crescimento, eu sempre tive uma grande ambição de crescimento, e eu não falo só crescimento de prosperidade financeiro, acho que isso é muito consequência do que a gente agrega na vida do outro, na vida da empresa que a gente está, mas essa mentalidade de crescimento mesmo, de querer estar sempre melhor hoje um pouquinho do que a gente teve no dia de ontem. Eu acho que isso é um outro fator que faz muita diferença também, que é meio que uma ambição pessoal, assim, uma ambição profissional da gente estar cada dia um ser humano melhor, que reflete um profissional melhor. Então, acho que isso foi um dos pontos também que estão me ajudando, assim, na minha carreira. Acho que saber onde a gente quer chegar também. Eu falo que tudo que eu tenho conquistado, professor, nada é por acaso, sabe? Eu sei que muitas pessoas têm várias histórias bonitas, assim, de que, nossa, eu nunca imaginei estar onde eu tô hoje. Eu não, eu sempre imaginei estar onde eu tô hoje. Eu sempre tive muita vontade de estar fazendo as coisas que eu faço hoje. Eu sempre imaginei muito isso. Então, eu sempre tive muita intencionalidade nas escolhas que eu fazia na minha vida, desde a graduação. Eu tinha, sei lá, 19 anos, e eu focava mais em pecuária na faculdade porque eu sabia que eu queria era aquilo, fazia curso de investimento fora da faculdade porque eu sabia que eu queria fazer aquilo de alguma forma. Então, eu acho que a gente tem que saber, a mulher tem que saber, não só a mulher, acho que todos os sexos, né? Mas acho que talvez a mulher, por estar entrando no mercado de trabalho há menos tempo do que o homem, a gente tenha um pouco mais dessa indecisão do que fazer, em que área seguir. E eu acho que essa decisão do que a gente quer para a vida, para a nossa vida profissional, de como a gente quer estar daqui a alguns anos, é muito importante também. Eu falo, professor, que as mulheres têm naturalmente algumas características que são diferentes dos homens, assim como os homens têm algumas características que são diferentes das mulheres, eu acho que são complementares. Né? Eu não gosto muito dessa vertente de rixinha que se cria, mas é claro que o homem é diferente da mulher, assim como a fêmea é diferente do macho. Eu acho muito legal a analogia que a gente faz com o mundo animal, né? Eu, como veterinária, porque o mundo animal ele mostra para a gente que nós somos seres diferentes, e isso não tem problema nenhum. Isso, na verdade, é interessante porque isso complementa a natureza, né? Acho que se a gente precisa, a gente aprende muito com a natureza criada por Deus, às vezes a gente fica muito dentro no mundo urbano, né? Mas se a gente para um pouquinho e começa a observar a natureza do agro, da fazenda mesmo, a gente começa a aprender, a tirar muitos ensinamentos que a gente pode aplicar na nossa vida profissional. E eu acho que nessa trajetória, né, historicamente falando até, a mulher ela tem ocupado cargos no mercado de trabalho há muito menos tempo do que o homem. Né? A mulher ela veio votar no Brasil, não tem nem 100 anos direito, né, que ela começou a ter direito ao voto, ainda mais falando que esse direito foi realmente disseminado, isso começou de fato a acontecer. Muito menos no mercado de trabalho e muito menos em cargos de liderança. Então, eu falo que eu falei isso, inclusive, num evento que a gente estava de mulheres recentemente, que as mulheres estavam contando as suas histórias, e muitas histórias são realmente impressionantes, assim, mas que às vezes a gente não alcança outros objetivos porque a gente não sabe o nosso valor. Então, eu acho que um recado para as mulheres também saiba onde você quer chegar, e saiba que você tem potencial. Às vezes a gente não é ensinada a ter a mesma força de trabalho, às vezes isso não veio sendo passado de gerações para a gente, porque naturalmente a sociedade está mudando, mas a gente consegue desenvolver essas habilidades e consegue ser tão competente e ter força de trabalho, tão quanto qualquer sexo masculino, porque isso é nato do ser humano, né? Então, acho que são alguns pontos que eu acho que fazem sentido, professor. Laura, uma pergunta que eu faço sempre, porque a mulher ela tem o entrave na vida da mulher no profissional, ela tem etapas, né? E às vezes você consegue romper uma
e não consegue romper a outra, porque às vezes não depende dela. Então, por exemplo, você chegar e ocupar um espaço numa empresa é um passo que você dá, que você chegou ali e que você vai fazer o seu trabalho. Mas depois disso, se lá na ponta esse machismo, essa não aceitar o seu trabalho, por melhor que ele seja, é uma outra etapa. Então você não. É um negócio meio que sem fim, porque você luta para ocupar um espaço, para fazer um trabalho, e você ainda tem que lutar para o seu trabalho ser aceito, né? Porque você pode chegar e ocupar um espaço no Itaú BBA, mas as pessoas podem não te aceitar lá fora. Eu sei que não é o caso, né? Porque vocês têm conseguido isso, mas hoje, com a sua experiência de Agrifato, de Itaú BBA, atuando nessa área, que é uma área bastante masculina, as pessoas ainda têm preconceito de ser, por exemplo, orientada por uma mulher, achar que uma mulher não vai conseguir, não é a pessoa mais indicada para traçar os rumos, para indicar quais decisões ele deve tomar dentro, por exemplo, de uma fazenda, seja para vender um bovino, para vender a safra de milho, de soja, de café, de cana, seja lá o que for. Professor, assim, acho que primeiro ponto. Eu, no início, eu achava muita bobagem essa coisa das empresas, que tem muito movimento, principalmente nas grandes empresas, de colocarem cotas ou estimularem mulheres na liderança, né, terem um objetivo de tantos por cento de mulheres na liderança e tudo. Eu achava isso uma bobeira, até um dia que eu vi, porque eu não sou a favor de cotas no geral, porque eu acho que é meritocracia. Se você for bom naquilo, você merece chegar em algum lugar. Mas um dia, em uma palestra sobre mulheres do agronegócio, inclusive, eles mencionaram um fato que me assustou, assim, que se eles não fizerem, foi uma grande empresa que mencionou esse fato, tem uma pesquisa que se não fizerem esses movimentos de estímulo às mulheres na liderança, a probabilidade é que o mesmo número de mulheres e de homens na liderança, ou seja, que seja 50-50, aconteça daqui a 400 anos. Então, a gente demoraria 400 anos para chegar no nível de igual a igual com as mulheres na liderança. São muitas gerações, né? Teriam que passar aí para que realmente a gente veja um mundo corporativo um pouco mais igualitário. O que eu vejo, né, principalmente em empresas maiores, assim, né, que eu estou tendo a oportunidade de trabalhar. É impressionante o quanto eles valorizam o protagonismo feminino, do quanto eles estimulam, do quanto eles respeitam a mulher. Eu não tive, assim, em nenhum momento, zero de desconforto. Pelo contrário, assim, eles até são muito educados. Eu até brinquei com o pessoal lá, falei assim, olha, tá tudo bem, pode me tratar normal, porque eles são tão educados que às vezes deixa a gente até desconfortável, né? Eu sou acostumada a lidar com peão de roça, que não tem muito essa questão de educação, de tratar a mulher muito bem, tudo. Então, eu acho que o mundo está aprendendo a ter essa educação um pouco maior, mas, graças a Deus, eu nunca passei por nenhuma problemática em relação a nem descredibilizar, pelo menos não frente a frente, né? E nem de assédio ou esse tipo de coisa. Eu sei que muitas mulheres já passaram, então não estou aqui para minimizar esse fato, porque eu já conversei, inclusive, com grandes amigas minhas que trabalham no agro, que já passaram por isso. E realmente é algo que acontece no mundo, não só no mundo do agro, mas no mundo do trabalho, né, no mundo corporativo no geral. Mas eu acredito, professor, que tem alguns fatores que me ajudaram a não passar por essas questões, assim, e conseguir ter credibilidade onde eu trabalho. Primeiro é postura. A gente tem que ter uma postura, infelizmente, talvez um pouco mais formal, pelo menos ali em um primeiro momento. Depois que cria amizade, não, né? Vira tudo brincadeira. Mas a gente tem que ter uma postura talvez um pouco mais formal. A mulher, eu sinto que ela é talvez um pouco mais testada do que o homem. Então, a gente tem que se provar um pouco mais.
você tem que estar com mais informação, você tem que ter mais bagagem ali. E até um fator engraçado, talvez nessa questão desses testes, né? A minha mãe conta que quando eu comecei a trabalhar, eu engrossei a minha voz. Eu não percebi isso, mas eu acho que foi algo meio que inconsciente, instintivo, de que como eu era mulher, eu era um pouco mais nova e estava trabalhando em um mercado muito masculino, com pessoas mais velhas também, eu tinha que manter uma postura mais sênior de alguma forma, e uma das formas de você parecer um pouco mais velha é ter uma voz um tom mais grave, né? Então ela conta que minha voz começou a ficar um pouco diferente, minha voz ficou um pouco mais grave do que era. Isso é até um fato interessante que eu não sabia disso, né? Mas eu acho que nessa questão dessa percepção que eu sempre tive, dessa crença que eu sempre tive, que a gente tem que ter uma postura um pouco mais formal, um pouco mais profissional, pelo menos num primeiro momento, para ganhar essa confiança. E ter um conteúdo bem embasado ali, bem forte. Eu acho que esses são os fatores principais, assim, para a gente conseguir passar por esses, talvez, desafios que possam vir para muitas mulheres no campo, não só no campo, mas no mundo empresarial, né? E passar com isso, ou tentar passar por esses desafios de uma forma um pouco mais leve, assim. Ô, Laura, eu sei que não é o tema, não, mas sempre quando tem essa oportunidade, né, da questão da meritocracia. Eu também sou um cara defensor da meritocracia, mas a gente tem que ter muito cuidado. Eu gosto sempre quando alguém me pergunta se eu sou a favor de cota, e eu era contra cotas também, né, para dentro da universidade e tal. E aí depois eu fui vendo e fui mudando de ideia, porque eu comecei a entender que como é que você vai comparar a meritocracia. Eu gosto de usar uma analogia. Você pega dois potros, nascidos no mesmo dia, machos, gêmeos. Um você cria dentro de um aras, comendo cevada, né, a melhor ração do mundo, e a outra você leva lá para a minha terra, lá no norte de Minas Gerais, e solta numa capoeira lá e solta lá dentro. Depois de 3 anos, você pega, doma os dois e fala assim, agora vai ter uma corrida, vocês vão disputar a corrida. Quem ganhar, nós vamos aqui, agora não tem escolha, agora é quem tiver o mérito de correr mais. Quem que você acha que vai ter mais chance de ganhar a corrida? O que foi criado no Aras com veterinário, com zootecnista, com todo mundo lá trabalhando a nutrição e o exercício dele, ou o pobre que foi criado lá na Caatinga, no norte de Minas. Então, assim, a questão das mulheres é que se você não criar esse espaço, ela vem. As famílias não dão oportunidade de estudar, querem ser, já vão dando menos oportunidade. Se você não criar algum mecanismo de inserção, é o que você falou, não tem jeito. E aí, eu acho que quando você começa a colocar as pessoas juntas, aí você começa a ver que elas realmente não são diferentes. Porque se você tem uma mulher, e você pode dar azar de ela não ser uma pessoa mais talhada para aquele cargo. Aí tem 10 homens que falam, tá vendo? Aí é incompetente. Agora, se você colocar 10 e 10, aí vai ser bem mais difícil dos caras provar que as 10 são incompetentes, porque isso não vai acontecer. Elas serão tão competentes quanto, né, os homens. Mas, assim, eu acho, Laura, que é uma luta, né, que tem melhorado muito. E eu tenho uma percepção de que, por exemplo, o cara do agro mesmo, o fazendeiro, ele pode ter um receio inicial, mas eles adoram o jeito das mulheres trabalhar, pela organização. Eu não sei, né? Eu não consigo temar com mulher, porque todas que me rodeiam mandam em mim, então eu sou meio suspeito. Né? Ô, professor, mas Oi. você sabe que eu acredito muito que é esse caminho mesmo, sabe? Eu acho que a sociedade hoje fala muito sobre uma disputa entre homens e mulheres, que a mulher tem que ser igual ao homem para conquistar o mercado de trabalho. E eu não acredito nisso, porque eu acredito que nós somos seres diferentes e o nosso valor está em justamente ter algumas qualidades que são o nosso grande diferencial. Tudo que a gente tenta lutar contra a nossa essência dá problema lá na frente, né? Se você
quiser fazer com que um cavalo seja criado igual um cachorro, ou um cachorro igual um cavalo, lá na frente vai dar um problema. Então, o que é da nossa natureza, a gente tem que seguir isso. E a mulher tem várias qualidades, né? O sexo feminino, ele tem várias qualidades que acho que dá para a gente ser utilizada de forma magnífica, assim, no mercado de trabalho. Eu acho que nós temos muito mais um jogo de cintura para as relações humanas. Eu acho que a mulher é muito mais intuitiva, é muito mais coração, é muito mais sensível para esses relacionamentos. E se você perguntar para qualquer pessoa de RH, os melhores profissionais de RH do mundo, vão falar das soft skills, né? Que são essas características que são muito menos técnicas, mas muito mais de personalidade, vamos falar assim, né? Como essa questão de oratória, relacionamento, network, né? Tanto se fala hoje sobre o network. E eu digo mais, assim, que a gente não tem que negar a nossa essência, não só nessas qualidades de temperamento. Claro que eu acho que um desafio que a gente tem, tá, professor, e isso é realmente uma diferença que eu vejo, eu acho que, no geral, a gente, mulher, ainda tem um pouco de dificuldade de se posicionar. A gente tem um pouco de dificuldade, eu falo porque eu trabalho muito com homem, e eu percebo que eles falam não com uma facilidade, que eles falam, não estou falando de cargos superiores, não é isso, assim, mas a relação de trabalho, não, a minha opinião é essa, e tá tudo certo, assim, é normal. Eu acho que a mulher, ela foi criada talvez um pouco mais dentro da caixinha, e ela tem um pouco mais de dificuldade de decepcionar, de magoar de alguma forma. Então, ela fica um pouco mais tolhida, ela tem um pouco mais de receio de se posicionar. Isso é um fato que eu vejo que tem um pouco de diferença. Então, acho que a gente tem que usar essas habilidades que são natas do nosso sexo feminino e, obviamente, o que é necessário para a gente evoluir no mercado de trabalho, a gente ir aprendendo também, inclusive com os homens, né? São ótimos professores que a gente tem para trabalhar junto. Eu aprendo com os meus colegas diariamente, assim, eu percebo algumas atitudes, não só técnicas, mas de temperamento, que eu falo, nossa, isso aqui é um ponto que eu posso aprender, que eu posso evoluir. E eu acho que eu também agrego de alguma forma ali para o time por ser uma mulher ali, né, que consegue talvez acalmar um pouco mais os ânimos, né? E além disso também, professor, um outro ponto que eu acho que vale a gente falar nessa mesma linha, assim, de que a gente não tem que querer se moldar ou fazer de uma forma que seja correta, inclusive do nosso estilo. Eu percebo que eu sempre fui muito vaidosa, desde criancinha, assim, até coloquei um blazer rosa para combinar com o Dia das Mulheres aqui, mas sempre fui eu, assim, eu sempre gostei de ganhar maquiagem, de brincar de boneca, eu sempre fui muito feminina, assim. E no mercado de trabalho eu percebi que eu tentava me masculinizar de alguma forma também, não fisicamente, porque isso eu sempre fui, mas talvez ter umas posturas um pouco mais firmes, assim, trabalhar mais energia masculina, né? O que é bom, que eu acho que é super positivo. Mas eu acho que vai um recado aqui para as mulheres também que estão nos ouvindo, que você não precisa diminuir a sua feminilidade ou andar sem um brinco ou mudar a cor da sua roupa. Claro que a cor também comunica, mas ou mudar seu jeito de vestir ou ter que ser menos vaidosa para ser uma profissional bem qualificada, uma profissional benquista no mercado. Você consegue passar essa credibilidade, inclusive até uma credibilidade maior, porque todo mundo que vê uma pessoa que está bem vestida, bem arrumada, você sente mais seguro em trocar uma informação, principalmente de mercado ou coisas que envolvem investimento financeiro. Então, acho que isso vale também, sabe, professor? Porque a gente é muito conhecida, assim, as mulheres do agro, alguns anos atrás, tem que andar com roupa larga, tudo bem, né? Você vai visitar um produtor, exige um respeito. Faz sentido você ir com uma roupa que não cabe ao ambiente. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Inclusive sobre isso, você ter uma vestimenta boa, adequada, mas que condiz com o estilo que você gosta. Você não precisa mudar quem você é, a sua essência, para caber em nenhum universo, muito menos no agro. Laura, eu não posso ficar falando, que senão fica igual o Jô Soares, né? Leva a pessoa para entrevistar e ele fala mais do que o entrevistado. Mas, mas assim, eu acho interessante isso que você está falando e assim, das coisas. Quando eu cheguei aqui no Tocantins, a gente tinha um trabalho de extensão, né, com pecuária leiteira. A gente tinha 10 unidades demonstrativas de pasteio rotacionária, etc e tal, para gado de leite. E
Ao longo desse período, a maioria das meninas que trabalharam no projeto eram mulheres. Tiveram alguns homens também, claro, mas a maioria, predominantemente, eram as meninas. E um dia, um daquelas pessoas muito humilde, assim, um dos assentados rurais, né, chegou para mim e falou assim: professor, eu queria te falar uma coisa. O trabalho que a fulana faz aqui, ela é tão bom, que parece que é feito por homem. Eu falei assim, se fosse feito por homem não seria tão bom, eu te garanto. Por isso que eu punho as mulheres para trabalhar. Então é uma coisa que existe mesmo, essa questão de achar que, né, o homem é mais talhado para isso. E aquilo que você falou das mulheres não de querer imitar o homem, eu acho que é um erro assim, muito infantil. Porque se ela for igualzinho o homem, ela vai ser mais um no meio. E a gente trabalha dentro da universidade com as equipes e normalmente tem aquelas coisas que os homens não conseguem fazer, tá? Principalmente as coisas mais refinadas, mais que demandam uma concentração maior, um raciocínio maior. Normalmente as meninas é que assumem. Eu até falo com os meninos, cuidado, senão vocês vão virar só peão aqui dentro desse experimento. Vai só tocar os bois. Mas realmente as mulheres têm inúmeras habilidades e assim, e eu acho que a gente ainda conhece muito pouco dessas habilidades, porque por uma questão de ao longo dos anos, né, como você não dá muita oportunidade, ainda tem muita coisa para ser desenvolvida pelas mulheres e que a gente não conhece. Mas, Laura, eu te pedi 15 minutos, né, já vamos para 30, né? Aqui os papos com as mulheres aqui, se deixar, elas vão embora. Mas, Laura, para a gente dar como diz, já encerrando a sua fala final aí, qual a mensagem que você deixaria aqui, principalmente para as meninas que ainda estão no início ali, estão fazendo graduação, estão se formando agora, estão no início da carreira, né? Que elas queiram entrar, né? Queiram não, elas já escolheram estar nesse meio do agro, né? E óbvio também para outras mulheres, para outras áreas. Qual o conselho que você daria? Professor, eu acho que é muito clichê isso que eu vou falar, mas é algo que eu realmente acredito. Acreditar em você e no seu sonho. Eu acho que nós mulheres só não estamos em lugares ainda maiores do que nós já estamos conquistando, porque a gente foi ensinada, né, por uma sociedade durante muitos anos a talvez não acreditar tanto, a não ter tanto a nossa vida, não pensar tanto na nossa vida, né? Acho que se a gente pegar historicamente a vida da mulher é doação. É muito bonita a história do papel feminino, não só no agro, mas em todas as culturas, porque a mulher ela sempre se doou muito para a família, para cuidar dos filhos, né, para dar apoio e suporte para o marido, e às vezes ela foi deixando ela de lado. E isso às vezes a gente faz até hoje, né? E às vezes a gente esquece de pensar na gente, em qual é o nosso sonho, qual é o nosso objetivo, em quem a gente é. Isso é a nossa maior força. Então, se eu puder dar um conselho, né, para as mulheres do agro aí, para as meninas que estão começando, ou para as mulheres que já atuam, seria esse. Foque em você e descubra realmente o que faz sentido para você, para sua alma, qual é o seu propósito de Deus aqui na Terra, e foque nisso. E não tenha vergonha, né, ou receio de se posicionar, de mostrar que você quer isso, porque às vezes acontece isso também. Às vezes a gente acha que o sonho é alto demais, que nunca ninguém chegou lá, mas na verdade a única barreira para a gente chegar em qualquer coisa, em qualquer lugar, é a nossa própria mentalidade, nossa própria crença, né? Então, acredite no que você quer, se conheça, descubra os seus pontos fortes e foque nos seus pontos fortes. Isso eu acho que é um ponto muito importante também. A gente tem muita mania de se criticar, de focar nos nossos defeitos, né? Mas a gente tem que, na verdade, descobrir no que a gente é bom
e focar naqueles pontos fortes e não ter vergonha de reconhecer para os outros e para si, olha, essa aqui é a minha qualidade, eu sou boa nisso, e eu estou aqui colocando essas habilidades que eu tenho à disposição da sua empresa, à disposição do trabalho que a gente está construindo aqui juntos, porque são essas habilidades que eu acredito muito que são dons que Deus dá para a gente. Deus usa muito a gente a partir dos nossos dons, né? Do que Ele dispõe aqui para a gente trabalhar na Terra. Então, a gente colocar realmente isso que Deus deu para a gente a favor aí, né? Do agro e da humanidade como um todo. Acho que seriam esses conselhos finais que eu daria aí, professor. Laura, eu tô aqui, eu não estou aguentando, que eu falei que eu não ia te perguntar nada sobre fazer previsão e nada de... Mas eu não estou aguentando e eu vou te pedir que você faça uma análise e uma previsão para mim. Qual que é a previsão sua com relação ao Cruzeirão cabuloso levantar um título esse ano? Professor, o senhor sabe que meu noivo ele é cruzeirense, né? É claro, eu vejo... Não tem nada. Se o senhor me perguntar de boi, aí... Mas ela diz que ela não sabe nada, mas eu tô lá assistindo os jogos lá, tô seguindo lá no Premier, quando eu vejo assim... Esse time tem que não tá jogando nada. Laura Rezende. Eu falei, aí eu pego e mando mensagem para ela, Laura, você agora tá comentando até futebol. Ela, sou eu mesmo, tô assistindo um jogo com meu noivo aqui. Mas ela tá com medo de errar, pois eu vou dar a previsão. No mínimo 3 títulos esse ano, que é o que nós vamos disputar da agora para frente. Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileiro. Aí esses 3 estão garantidos, mas como não tem mais, vai ser esses 3 mesmo. Laura... Tomara, né, professor? Tô torcendo por isso também. Laura, olha, muitíssimo obrigado. O tempo voou aqui conversando com você. Muitíssimo obrigado por ceder o seu tempo e bater esse papo aqui para falar um pouco para as mulheres, para os homens, né? Porque eu acho que essas falas, as mulheres precisam de ouvir, mas os homens precisam de ouvir muito mais do que as mulheres. Quando a gente fala de mulher, quem mais está precisando de ouvir, escutar fala de mulher, não é outra mulher, são os homens, né? Que precisam de estar atento, né, ao que o mundo aí tá, essa revolução que já começou há muito tempo, mas ainda tem alguns que não se deram conta. Laura, muito obrigado. Esse foi mais um AgroVerdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Canal AgroVerdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio AgroMinas.